Pel tranquilo, mal começou a semana e já tem bomba no Corinthians. Uma nova bomba constatando aí desvio de materiais esportivos e coloca o vice do Corinthians como figura principal desse BO gigante dentro do nosso Corinthians. Informação de dentro do Corinthians de que Memphis Depay não fica no timão, vai ser dispensado. A gente vai trazer tudo para vocês no vídeo de agora. Também tudo da partida de Corinthians e São Paulo que acontece nessa quinta-feira na Neoquímica Arena. O Corinthians com vários reforços e precisando muito dessa vitória. Se inscreva aí no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, bora pro vídeo. Enfim, agora já começar falando do Corinthians. Vou trazer a Denise Thomas Bastos, que tá na sede do Corinthians, não tá no CT, tá no Parque São Jorge. Porque pra variar, minha amiga, bem-vinda ao Taon mais uma vez. A gente vai começar falando não de campo e bola, mas de bastidores políticos do Corinthians, de problemas. E dessa vez uma auditoria no Corinthians detectou aí suspeitas sérias sobre desvio de material esportivo. É isso mesmo, amiga? Exatamente, Joana. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Mais um caso de irregularidade dentro do Corinthians, né? A gente está aqui na frente do Parque São Jorge porque aqui tem um dos dois almoxarifados que inclusive tem fotos na matéria do Bruno Cassucci e do Gabriel Oliveira no site do GE, que eles mostram, né, muitos materiais esportivos que foram deixados lá desde 2014, alguns inclusive, e também materiais que sumiram. Nessa auditoria que foi pedida inclusive pelo presidente Omar Stabile, que foi feito pelo diretor de tecnologia, Marcelo Munhoz, eles averiguam, são 94 páginas, Jojo, mostrando algumas irregularidades. E o que chamou muita atenção também é porque o Corinthians passou a comprar alguns materiais esportivos, mesmo tendo pegado 24% a mais de material, se for comparado ao ano passado. O Corinthians pegou 42 mil itens e ainda assim, modalidades aquáticas e outras modalidades não receberam uniformes de treino e uniformes até para competição. Se a gente for olhar para o Sub-20, por exemplo, tem um uniforme certinho desse ano, mas os demais, Sub-13, as outras modalidades, estão usando uniformes antigos ainda. Para ter uma noção, a equipe principal no jogo contra o Fluminense em setembro estava com poucas camisas brancas do uniforme número 1, pediu para o Fluminense para jogarem com o segundo uniforme. A equipe carioca aceitou e por isso eles fizeram a partida usando o segundo uniforme, não o primeiro, porque estava faltando. O Armando Mendonça, que é o segundo vice-presidente do Corinthians, é um nome muito citado nessa averiguação, Jô, porque ele pegou algumas camisas dizendo que era para a diretoria, minha amiga. E ele falou que ele está dentro da lei, mas esse inquérito já está na Polícia Civil, olhando até como crime, eu vou até olhar aqui, ó, de furto possível crime de furto qualificado, Jô. Meu Deus do céu. É cada dia uma história diferente no Corinthians, minha amiga. Vamos falar de campo e bola, que é o que interessa mais para o torcedor nesse momento. O Corinthians está se preparando para enfrentar o São Paulo, né, nesse retorno de Campeonato Brasileiro. E com uma novidade importante, né? O Vitinho estava passando pela transição física. Ele está liberado, inclusive, para jogar já, amiga? Tá liberado para jogar, inclusive já falou com a imprensa, o Vitinho falou que está muito feliz, ele sabe que essa reta final é muito importante para o Corinthians, então ele estará à disposição do técnico Dorival Júnior no próximo dia 20. Ele e o André também, os dois treinaram normalmente com bola, ontem foi folga para os jogadores, hoje eles voltaram a treinar. O Hugo Souza e o Ranieri ainda são dúvida para esse jogo, mas os demais jogadores estão todos à disposição, tirando o Garro, né, Jô? Porque a gente já conversou que o Garro tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Ceará, não joga dessa vez, mas tem ali no meio de campo o Charles, tem também o Martínez, o Carrijo que estão de volta e muito importante esse retorno do Vitinho, né, e do André também, que vão aí ajudar o Dorival nessa reta final, que é uma reta final muito difícil, já que o Corinthians tem o clássico contra o São Paulo em casa, que não vem tendo um bom desempenho jogando em casa em Itaquera, que sempre foi a força do Corinthians, né, os últimos jogos não tiveram bons resultados, então vai jogar em casa contra o São Paulo, depois tem Cruzeiro e aí algumas outras pedradas nesse final de campeonato e tem ainda a Copa do Brasil, né, minha amiga? A aposta do Corinthians está aí, né? Vencer a Copa do Brasil e conquistar essa vaga da Libertadores via Copa do Brasil, porque essa briga, mesmo pelas últimas vagas de pré-Libertadores, para o Corinthians vai ser, né, por causa das derrapadas nas últimas rodadas, vai ser mais difícil. Minha amiga, muito obrigada pelas informações. Denise Thomas Bastos, direto do Parque São Jorge, atualizando
tudo do Corinthians, bastidores, campo e bola. E agora eu queria mostrar a tabela de classificação, né? Vou aproveitar e mostrar onde está o Corinthians, pra vocês verem que realmente pro Corinthians tá mais puxado sonhar com alguma coisa maior do que um campeonato tranquilo. Ó, Flamengo, então, assumiu a liderança, venceu o Sport no sábado, se aproveitou da derrota do Palmeiras e, ó, sumiu a ponta com 71 pontos. Palmeiras com 68, né? Estacionou com 68, né? Porque o Palmeiras vem de 2 derrotas consecutivas, né? Mirassol e Santos. O Cruzeiro aparece logo atrás com 64, Mirassol fechando o G4, 59, Bahia no G5, 53. Aí olha quanta gente brigando, né? Botafogo com 52, Fluminense com 51. O Bragantino, gente, que a gente achou que tava mortinho, né? Trocou de técnico, vem de 3 vitórias consecutivas, ó, subiu mais 3 posições, tá em 8º com 45 pontos, mesma pontuação do São Paulo, que aparece em 9º lugar, e fechando a primeira página, o Atlético, que ontem foi derrotado pro Bragantino, inclusive. O Vasco, que tá derrapando nas últimas rodadas, 3 derrotas consecutivas, caiu da tabela, tá com 42 pontos, Ceará com 42, o Corinthians, onde tá, ó, com 42 pontos também, em 13º, a última vaga da Sul-Americana. Aí, Grêmio, 40 pontos. Aí começa os times que realmente estão ameaçados aí de rebaixamento. Internacional com 37, Santos aliviado com 36, Vitória abrindo a zona de rebaixamento com 35, Juventude com 32, Fortaleza 31 e Sport primeiro matematicamente rebaixado com 17 pontos. O Sport que vai para o seu 6º rebaixamento aí no século. É o seguinte, o Memphis Depay fez gol na Holanda, gol importantíssimo, Quesada contra a Polônia, né? Isso, 1-1. E falta, o outro estava 1-0 para a Polônia, ele empatou, não foi? Fez o gol dentro da área, fez o gol. Mas as informações que eu tenho é que ele não continua no Corinthians. O Corinthians não renova o contrato com ele porque não tem dinheiro para pagar. E não vai pagar. Não tem dinheiro e não vai pagar. O que você pensa disso, Quesada? Olhando só para a grana, ou melhor, a falta da grana, né? E o Corinthians não ter dinheiro para... Use esse dinheiro para fazer coisas que possam ajudar diretamente o time num ano que se aproxima de 2026, com um grande risco do Corinthians no contrato. O contrato dele não vai ficar, Cascão. Você tá louco? Ele vai para a Copa em junho, julho, o contrato dele termina em agosto. Ele vai. Ele volta aqui, tranquilo. O que o Corinthians não vai fazer é a loucura que o Pedro Silveira fez, 24 passagens executivas para ele. 1,5 milhão do Esporte da Sorte. Esse cara não gasta um centavo para comprar uma pasta de dente. Não gasta um centavo para comprar um papel higiênico. Nada. E ainda os caras acham que ele é importante pro Corinthians. Vocês estão de brincadeira comigo. Agora é o seguinte, o Corinthians não tem dinheiro para pagar ele. E isso é informação. Isso a gente já deu nos donos da bola um bom tempão, Cascão. E os caras deram agora... porque vai fazer um acerto de pagar 1 milhão agora em novembro, 1 milhão em dezembro, 1 milhão em janeiro, 1 milhão em fevereiro e depois 19 milhões em março, que vai entrar um dinheiro. Esse é o acordo que os caras querem fazer. Mas ele não aceitou esse acordo. Vamos ver o que vai acontecer quando ele sair de férias em dezembro. Marília Ruiz. É uma situação que o Corinthians está empurrando desde que contratou ele faz 1 ano e 3 meses, né? Deu um passo muito maior do que a perna. É uma contratação que se mostrou esportivamente importantíssima no ano de 2024, é verdade. O que aconteceu nos últimos meses do ano foi catapultado pela chegada dele, inclusive a melhora do Yuri Alberto em campo e as vitórias consecutivas que tiraram o Corinthians daquela situação absurda, mas que maquiou também uma administração fraudulenta, que acabou no impeachment do Augusto Melo, que acabou no inquérito policial, que deixou um ex-presidente e 3 ex-dirigentes hoje processados na Justiça Comum por terem roubado o Corinthians. Então, eles não estão se defendendo na Justiça porque tiveram problemas nas suas empresas. Esses 4 ex-dirigentes, inclusive um ex-presidente, está respondendo processo na Justiça por ter roubado o Corinthians. Só isso, né? É o Corinthians. Não é que seja bom roubar outra coisa, mas ele roubou... No exercício da caneta, ele roubou o Corinthians. E aí o Corinthians está numa situação agora, o atual presidente, o próximo, os próximos todos, de ter que pagar um jogador, porque uma coisa é a gente falar da indolência, andou em campo, etc e tal. Tá erradíssimo, né? Outra coisa é que o Corinthians não tem que pagar, o Corinthians tem que pagar. O Corinthians não contratou? São 120 milhões por 2 anos.
São 60 milhões por ano para ele. O que daria 10 milhões de dólares por ano, 20 milhões de dólares, mais 24 passagens, mais o dinheiro de 1,5 milhão que ele tem ainda em relação a morar onde ele mora. É um dos maiores absurdos. Um time quebrado, sem dinheiro, e que o seu Pedro Silveira, diretor financeiro, fez, vigou amigão dele e depois largou. Porque não sei o que aconteceu, né? Não sei se ficou doente, não sei o que aconteceu. Aí eles largaram. Aí não quero mais ser e fez esse contrato com o Memphis. E aí quem que paga? Quem que paga o alemão do campo? Quem que paga a cozinheira? Que ganha os salários que é um absurdo. Apertando para as regalias do pavão. Chefe exclusivo. Gerente de relacionamento exclusivo. Que porra é essa? O que é isso, Marília? É como um concierge que cuida dos problemas dele. Tipo uma quando você chega no hotel chique, você chama o cara, concierge lá. É o mordomo. É o mordomo. Aquele do papel higiênico. Cadê como que chama aquele mordomo? Lembra? Alfredo. Alfredo! Alfredo! Cadê o papel higiênico pra limpar? Cadê? Hoje você compra esses papéis higiênicos. Os metros são outros, você limpa ainda, é tudo áspero. Não é verdade? TV 136 polegadas. Mas quanto que é 136 polegadas? Pra ver melhor. Quantas polegadas tem essa aqui? Eu não sei, fala aí que eu não entendo. 60, 50. 60. É assim que mede, né, Tom? É de lá aqui. É, assim. É de lá aqui. Maior, né? Maior. Sabe que é pra ver o filme pornô? Deve ser isso aqui, né? É pra ver os gols que ele não tem feito. É, deve ser pra ver esse filme pornô. Carro blindado. Carros, né? Motorista 24 horas. Violão exclusivo. Ah, se você fosse uns amigos meus que canta pra caramba, né? Se fosse o Fagner, né? Fê, informação aí de que Memphis Depay finaliza o contrato dele com o Corinthians. O contrato dele vai até meio do ano que vem. Será que o Corinthians aguenta até lá continuar pagando essa bagatela para Memphis Depay? Se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil agora, mais bônus, Memphis Depay vai ficar em crédito com o Corinthians e vai só subindo essa dívida que o Corinthians tem com o camisa 10. Tem então a diretoria confirmando que vai cumprir o contrato com ele, uma informação de Neto e também outras vezes que a gente já trouxe aqui no canal, o próprio Neto nos Donos da Bola, confirmando que o Corinthians não tem interesse nenhum em renovar com o Memphis Depay. Eu acredito que para o Memphis Depay seria, vamos dizer assim, interessante ficar no Corinthians. Até, claro, apareceu uma proposta muito boa de um time muito bom, para que ele não venha se perder em mercados aí talvez até menores, mesmo na Europa, jogando em times bem pequenos. Memphis Depay vai ficando no Corinthians, ganhando tudo que ele está ganhando. Para ele é viável, mas até então a ideia do Corinthians é não renovar com o Memphis Depay. A gente já trouxe aqui no canal algumas reuniões que vem acontecendo dentro do Corinthians para poder cortar custos e a expectativa também dos ex-presidentes do Corinthians aí serem arrancados de dentro do Corinthians, pagarem tudo que deve ao Corinthians e, quiçá, até cadeia neles, porque, como eu falei, não adianta cortar custos, fazer uma transformação gigante se aqueles que fazem mal para o Corinthians continuar lá dentro. Informações do Corinthians aí pro clássico contra o São Paulo, não vai ter Maicon, uma expectativa que volte aí muitos jogadores, o Corinthians praticamente ficar sem ninguém do departamento médico e precisa muito dessa vitória, porque a gente está a apenas 7 pontos da zona de rebaixamento, depois das vergonhosas partidas que o Corinthians fez nas últimas partidas, perdendo posição e perdendo oportunidade de crescer aí na tabela e ficar tranquilo, praticamente livre de um risco de rebaixamento. É vergonhosa a temporada do Corinthians, apesar, né, do Campeonato Paulista vitorioso do título e ainda com chance aí, claro, ganhando uma Copa do Brasil e ainda se mantendo ali meio de tabela no Brasileirão, vai ser considerado uma boa temporada. Deixa sua opinião aí nos comentários, se inscreva no canal, fortaleça com o like de sempre. Eu sou o Luan, até o próximo vídeo, valeu!